filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém? Você acha que Deus tem te ajudado na sua caminhada? Amém? Então vira para alguém que está aí perto de você e pergunta para ele: Deus tem te abençoado na sua caminhada? Podeis assentar, meus amados irmãos. Nesse momento da história que a gente relatou um pouco aqui, nós estamos vendo que Israel, ele está agindo por conta própria. Israel abandonou os preceitos de Deus. Israel abandonou a vontade, a direção de Deus, e agora ele retrocedeu e novamente está servindo a deuses estranhos, estátuas, ídolos, está fazendo orações a outros deuses, não está buscando a Deus corretamente. E a gente, se você for ler o início deste capítulo, começar lá no capítulo 4, 5, 6 e 7 de 1 Samuel, você vai ver que em tudo que Israel estava fazendo, eles estavam perdendo. Tudo que Israel estava fazendo, ele estava sendo derrotado. Nada que ele fazia, pensava, preparava, ele tinha vitória contra os seus inimigos. Ou seja, tudo que ele estava planejando, mas um planejamento que era sem Deus. Um planejamento que era sem estar embasado naquele que é rocha firme, que é pedra principal da nossa vida. Ou seja, tudo que nós fazermos, preste atenção numa coisa, tudo que nós planejarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que às vezes nós caminharmos em direção a alguma coisa, a um sonho, a grandes eventos, grandes coisas, fique sabendo de uma coisa: se estas coisas, se esses sonhos, se esses planejamentos não tiveram o embasamento de Deus, você está sozinho com a sua sorte. Pode acontecer que você seja vitorioso? Pode. Pode acontecer de dar errado? Pode. Você está vivendo por sorte. E é diferente quando nós estamos vivendo por sorte e quando nós estamos vivendo debaixo da unção e da graça de um Deus que nos protege e nos guarda de todas as coisas. É diferente. Aqui quando Samuel, ele pega essa pedra, e a gente vê aqui que depois que a vitória acontece, ele pega uma pedra e ele diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que ele diz aqui, significa pedra de ajuda. Mas preste atenção numa coisa: essa pedra de ajuda foi no mesmo lugar, se você ler lá no capítulo de número 4, foi aonde eles tiveram a primeira derrota, num lugar chamado Ebenezer. Exatamente no mesmo lugar, num lugar chamado Ebenezer. Agora aqui é diferente. A gente às vezes quer colocar como se fosse um mantra. Ou seja, Ebenezer sozinho aqui não significa nada. Você colocar a Bíblia em cima da sua, sei lá, dos seus projetos de vida, simplesmente colocar a Bíblia lá e deixar a Bíblia e pensar que alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer nada. Se você deixar a sua Bíblia, vou fazer um projeto de aonde cair aqui, eu vou abrir a minha Bíblia e vou deixar o ano inteiro essa Bíblia aberta, porque é Bíblia, é palavra de Deus. Então vai acontecer alguma coisa. Deixe-me te dizer algo: não vai acontecer nada, porque isso aqui é papel, simplesmente papel. Se não for tirada daqui, sacado daqui e colocado na sua mente, no seu coração, e isso fizer com que você esteja mais próximo de Deus, isso aqui simplesmente é papel, não vai adiantar nada. Foi o que eles pensaram, que porque estavam batalhando num local que chamava Pedra de Ajuda, eles seriam ajudados por Deus. É como alguém pensar que está fora da igreja há não sei quantos anos. Ah não, agora eu vou fazer um favor para a igreja, vou fazer um favor para Deus, eu vou na igreja agora 3 domingos seguidos.
Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Não adianta esses tipos de propósitos se nós não tivermos compromisso com Deus. Não sei quem que fala aqui, que gosta de falar, acho que o pastor Salmo gosta de falar, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, é isso? Mas é uma verdade. Nesse momento aqui que eles estavam, aqui nessa pedra, Ebenezer, pedra de ajuda, nós temos que fazer uma escolha. Em Isaías está escrito assim: eis que coloco em Sião uma pedra de esquina, uma pedra principal, para aqueles que neles crerem, pedra preciosa, para aqueles que não creem, pedra de tropeço. Ou seja, nós podemos fazer uma escolha. Se nós queremos que seja uma pedra de auxílio, uma pedra de esquina, uma pedra onde nós podemos edificar alguma coisa. As pedras de esquina eram usadas para o início de uma construção ou para um final de uma construção em cima de um marco. Quando ela era usada embaixo, essa pedra servia que as outras colunas seriam totalmente alinhadas àquela pedra. O que está dizendo a palavra? Isaías está dizendo: eis que coloco diante de vós essa pedra. Para se você acreditar, essa pedra pode ser a estrutura da sua vida. Essa pedra pode ser aonde você vai começar algo novo, uma construção nova na sua vida. Mas se você não crer, essa pedra vai servir para você tropeçar nela, como se você estivesse caminhando e tropeçando nela. Então nós temos que escolher o que nós queremos. Se nós queremos que Deus batalhe ao nosso favor, ou se Deus vai batalhar contra nós. Eles pensavam que por escolher o nome Ebenezer, lá no local, não, onde nós vamos batalhar? Tem aqui Sem, tem aqui outros lugares, tem aqui a província, tem aqui perto de Jerusalém, tem aqui a cidade próxima de Jericó. Onde nós vamos batalhar? Não, nós vamos batalhar em Ebenezer, porque Ebenezer significa pedra de ajuda. Certamente Deus vai estar conosco. Eles batalharam, preste atenção, eles batalharam em Ebenezer, perderam a guerra. Eles fizeram então o quê? O que eles fizeram? Não, vamos agora fazer o seguinte: já que não deu certo Ebenezer, nós vamos mandar trazer a arca da aliança que está lá em Siló. Que certamente a arca da aliança agora vai fazer com que nós sejamos totalmente vitoriosos em tudo. Trouxeram a arca da aliança, colocaram a arca da aliança à frente deles, fizeram aquele barulho que os filisteus pensaram: quem que está lá? Alguém disse assim: a arca da aliança. Os filisteus temeram. Olha só, os inimigos temeram, porque eles entendiam a história da arca, que a arca foi lá no Egito, nos egípcios, a arca na frente, a arca fez grandes histórias, então eles entenderam isso. Mas quem estava levando a arca? Estava levando a arca para serem religiosos, para serem alguém que viviam de história, para serem alguém que já tinha ouvido seus pais falarem, alguém já tinha dito para eles. O que eles fizeram? Pegaram a arca e colocaram na frente e foram à batalha. Na primeira batalha morreram 4.000. Quando eles levaram a arca da aliança e pensaram: agora nós vamos ser vitoriosos, a Bíblia diz que eles foram derrotados mais uma vez, e agora não morreu simplesmente 4.000, mas morreram 30.000 pessoas. E para piorar as coisas, a arca da aliança foi tomada. Os inimigos tomaram a arca da aliança. Preste atenção numa coisa: o profeta o profeta Eli, um homem já de idade, quando fica sabendo, um homem que estava com mais de 90 anos de idade, mas que não é o assunto de agora, mas era um homem que não tinha controle, gerência, nem autoridade sobre a sua casa e sobre a sua família. Os seus filhos faziam o que queriam, e os seus filhos é que tomavam conta de tudo lá em Siló. E se você for ler, você vai ver que os filhos de Eli depravaram totalmente o nome de Jeová na época lá. Então, o que aconteceu? A arca foi tomada.
aquilo que era mais precioso para o povo de Israel, o tipo principal foi tomado, estava nas mãos dos filisteus, dos inimigos. O profeta Eli está sentado à porta, aquele homem já de idade, numa cadeira. A Bíblia diz que ele era alto peso e de alta idade. Quando ele fica sabendo da história, diz que ele assustou tanto, porque alguém chegou para ele e disse: profeta, a Bíblia diz que ele não enxergava direito, disse: olha, a batalha aconteceu, e ele na esperança, a arca foi levada. Ele perguntou certamente: como que foi? Alguém disse para ele: perdemos a guerra, perdemos a batalha. Mas como que foi? Morreram 30.000 pessoas. Mas o que mais que aconteceu? Seus 2 filhos morreram. E para piorar, profeta, a arca da aliança foi tomada. A Bíblia diz que naquele momento ele se assustou tanto, que caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora ficou sabendo da notícia, a esposa de um dos seus filhos ficou sabendo da notícia. Estava grávida, já próximo, já dá à luz. Aí a Bíblia diz que ela entrou em trabalho de parto prematuro e teve uma criança, teve um filho. Mas ela estava próximo à morte, quase morrendo. E a Bíblia diz que então alguém perguntou: ei, tu está morrendo, coloca o nome na criança pelo menos. A mulher colocou o nome da criança de Icabô ou Icabode, dizendo com aquilo que ela estava tristeza tão grande, tão terrível no seu coração, que aquilo que ela colocou o nome na criança de Icabô ou Icabode significava foi-se a glória, ou seja, perdeu-se a glória. Uma coisa eu digo para vocês: ou nós estamos, não existe, essas palavras são excludentes. Não tem como eu ser pedra de ajuda, contar com a ajuda de Deus, e ao mesmo tempo ser Icabode, ou seja, a glória de Deus distante de mim. Não existe isto. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Precisamos fazer escolhas, e escolhas preciosas para isso acontecer. Aqui no livro do profeta Samuel, diz que depois de passados 20 anos, preste atenção, veja como é grande, 20 anos, foi que a nação começou a se preparar e se moldar. A Bíblia diz que eles então começaram a chegar no profeta Samuel. Eu estou fazendo aqui essa introdução, para a gente fazer uma aplicação logo em seguida. E eles chegaram no profeta Samuel e disseram: Samuel, ora por nós. Foi o que aconteceu aqui, nesses versos que nós lemos. Samuel, levanta, Samuel, conosco uma oração. Nós não conseguimos mais orar, nós não estamos conseguindo mais falar com Deus. O Senhor que tem mais aí intimidade com Ele, fala com Ele, para ver se Deus muda a sorte nossa, para ver se Deus faz alguma coisa diferente, para ver se alguma coisa nova acontece, a não ser desgraça no nosso meio, a não ser que sejam derrotas do nosso meio. E Samuel, a Bíblia diz então que depois desses 20 anos, sobre a liderança de Samuel, então, ele começa a fazer isso. Ele toma um cordeiro, ele começa a ir, vai para um lugar chamado Mispa. Mispa significa lugar alto. Era um lugar onde Saul foi ungido a rei, é o lugar onde Josué tomou posse, onde Josué recebeu também ali para ele dirigir o povo de Deus. Então Samuel pega esse lugar, faz o sacrifício, oferece sacrifício, e a Bíblia diz que Deus se alegra daquele sacrifício. A Bíblia diz que Deus começa com o arrependimento do povo, o povo se arrependendo, o povo orando, buscando arrependimento. Então Deus mudou as circunstâncias. Irmãos, é tão simples certas coisas, é tão simples às vezes nós convivermos com Deus, é tão simples às vezes nós deixarmos de um Deus tão distante, tão inatingível, para Deus se tornar alguém tão pessoal na nossa vida. É simples, é nós simplesmente buscarmos e reconhecermos as nossas falhas diante dEle, é nós buscarmos. Ninguém é perfeito, lembre-se disso, nenhum de nós é perfeito, não existe perfeição em homem algum. O único homem perfeito foi Jesus,
que ele serviu de modelo para nós, mas de lá para cá não apareceu nenhum outro como Jesus, e nem vai aparecer. Então nós somos falhos, mas na nossa falibilidade, nós temos que lembrar que nós podemos ser dependentes de alguém que é infalível, alguém que ouve as nossas orações, mesmo se nós estivermos lá no pó, se nós estivermos lá na lama, se nós não conseguirmos falar uma palavra sequer. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. A Bíblia diz então que Samuel, ou melhor, a nossa vida deve ser marcada por marcos. Você já viu o que é marco? Marco é diferente de marca. Marca é o que a gente tem, às vezes no corpo, né? Principalmente no corpo. As crianças levadas, os meninos que caem de cima de galho de árvore, sobem em mangueira, sobem em pé de abacate. Hoje não tem isso mais, né? Subia nos galhos de árvore, ia para as cachoeiras. Eram nossas brincadeiras que nós tínhamos antigamente. Sair com idade de 11, 12 anos, 10 anos de idade, e sair para as cachoeiras da cidade ali perto, a turma de menino, subia nos trampolim das cachoeiras lá embaixo, assim, os poços, lá no fundo, subíamos em galhos altos de 4 metros de altura, 5 metros de altura, e pulávamos lá de cima. Vez ou outra, um quebrava o braço, quebrava a perna, se ralava todo, chegava em casa com o nariz todo ralado. Isso são marcas que lembram. Mas o que Samuel fez aqui foi diferente. E a Bíblia diz assim, olha, então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, no mesmo nome que eles foram derrotados, com o mesmo nome que eles foram derrotados, Samuel agora pega uma pedra, coloca em um lugar. A Bíblia diz que entre uma cidade e outra, e eu queria ilustrar isso aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa até aqui, pastor? O que significa até aqui? Será que até aqui fala assim, olha, até aqui eu te ajudei, daqui para frente, você fala, Deus, mas eu estou precisando de um negócio tão urgente. Senhor, eu estou com uns planos tão bons aí. Senhor, eu sou solteiro, já tem 39 anos de idade. Você não está com isso não, né, Luca? Sou solteiro, tenho 39 anos de idade, já não tem mais jeito, é só o Senhor para me ajudar. Deus olha para a pessoa e diz assim, olha, isso não, eu já te ajudei em muitas coisas, já te ajudei muito tempo, mas daqui só até aqui, daqui para frente é ser sozinho. Será que é assim que significa esse até aqui? Será que é isso que significa? Quando nós mais precisamos de Deus, será que Ele diz assim para nós, olha, tudo bem, já te ajudei, mas daqui para frente, meu filho, é você e a sorte. Conta com a sorte, quem sabe a sorte vai te ajudar. É assim que funciona? Não. A Bíblia diz que Samuel pega uma pedra e coloca entre duas cidades. Uma cidade que se chama Mispa e uma cidade em que se chama Sem. Eu imagino que, vamos imaginar essas duas, Mispa, diga Mispa, e Sem. E Sem. Aqui aconteceu, tinha o povo daqui para trás, tinham sido derrotados. O povo em tudo que eles fizeram foram derrotados. Mas chegou um momento que eles sobem em Mispa, que significa monte alto, terra alta. Ele então sobe em Mispa e ele olha para Mispa, faz ali, o povo reconcilia com ele, mas ele pega uma pedra, não põe a pedra aqui. A Bíblia diz que ele coloca a pedra entre Mispa e Sem.
O que significa isso, pastor? Significa que para trás, onde nós estávamos, nós temos que colocar um marco para dizermos assim para nós e para Deus, dizer assim: olha, aqui está um marco, até aqui nos ajudou o Senhor, e se Ele nos ajudou até aqui, significa que nesta pedra, nesse lugar, nesse marco aqui, eu não vou retroceder mais aonde eu estava, mas agora eu estarei indo de alcance aos meus sonhos, aos meus objetivos, aos meus projetos, que não estão mais em Mispá, mas agora eles estão em Sem. A Bíblia diz que Deus não nos abandona, não nos deixa, em instante algum. Por mais que nós somos infiéis, a Bíblia diz que por mais infiéis que nós somos, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele continua sendo fiel. Isso serve de consolo e de alento para nós. Isso serve de alegria, de saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Seitas e alguns lugares aí as pessoas acreditam que Deus fez o homem, acreditam que Deus fez o homem, mas que Ele faz o homem e larga esse homem no mundo. Deus não intervém nesse mundo caótico. Esse mundo está totalmente caótico e Deus não intervém em instante algum. Eu sei que Deus pode não intervir aonde Ele não é chamado, mas aonde Ele é clamado, aonde tiver um altar levantado, aonde tiver uma pedra levantada, aquele que clamar vai ter resposta da sua oração. Mispa e Sem representam o passado e o futuro. Aquilo que eu penso e a realização dos meus sonhos. Aquilo que eu projeto e aquilo que Deus vai me entregar lá na frente. Entre Mispa e Sem há uma distância e há também um desafio, mas todo desafio que nós temos, principalmente por Deus, dados por Deus, todo desafio, não vai ter, às vezes nós não vamos ter tranquilidade, às vezes nós não vamos ter mamãozinho com açúcar, mas uma coisa nós podemos ter certeza, independente daquilo que nós passarmos durante esta caminhada, entre Mispá e Sem, independente daquilo que nós passarmos, eu vou ter certeza de uma coisa: eu vou chegar lá na frente, e eu vou chegar glorificando o nome dEle, vou chegar dando glória a Deus, dizendo que Deus é fiel, Deus ouviu minhas orações, e nós vamos dar glória a Ele em todas as coisas. Aleluia. A minha oração é: Deus, não me deixa retroceder para além de Mispá. Não me deixa, Senhor, voltar além de Mispá. Senhor, Mispá foi um lugar onde que eu consegui as minhas primeiras vitórias. Quantos aqui não se lembram da onde que Deus te tirou, da onde que Deus te arrancou? Às vezes muitos aqui com mão forte, tirado assim com luta, para que você pudesse estar aqui hoje, glorificando a Deus nesse lugar, juntamente com a igreja, chamada igreja, povo tirado para fora de quê? Para fora do mundo, para fora das obras ruins. Quantas pessoas que teve um dia na sua vida, que aconteceu uma grande vitória. Nós estávamos hoje, a Marisete, eu mostrei para a Marisete, hoje apareceu uma foto minha, como apareceu da Tereza, 1900 apareceu uma foto da Tereza casando com o pastor Roberto. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos na época, né? Eu não lembro direito. Mas eu estava mostrando a Marisete uma foto onde nós estamos, alguém mandou, uma afilhada, uma criancinha que nós batizamos lá na época. Eu pegando aquele bebezinho que hoje tem 30 e poucos anos. E eu olhando o meu rosto, eu mostrei para a Marisete. Tinha bigode, um bigodão,
Mas eu olhei nos meus olhos, os meus olhos estavam dizendo que estavam clamando a Deus. Os meus olhos estavam... Você sabe quando você olha nos olhos de alguém e você vê que esse alguém está precisando de algo que ninguém pode dar na vida dele? Eu mostrei para a Marisete, para ela, e ela disse: nossa, mas aqui, a gente comentando, nesse aniversário, né, estava totalmente alcoolizado, parece, com um rosto totalmente diferente. E eu mostrando para ela, e sem saber que eu ia estar falando nisso aqui hoje, eu falei para ela: veja como Deus foi maravilhoso para comigo, para conosco. Veja como que Deus, isso é o cântico que nós podemos cantar quando nós conseguimos as nossas vitórias, que elas estão não aquém, mas elas estão além de Mispá, porque para Mispá, nem para Mispá nós não voltaremos mais. Nós queremos estar em Sem, que é o lugar da realização dos nossos sonhos e projetos, e realização em Deus, em todas as coisas. A gente não pode retroceder no casamento, na vida espiritual, na vida financeira, nos pensamentos, na maneira de agir, nas ações, nas falas, sabe? Na maneira de proceder, na maneira de olhar, na maneira de falar, na maneira de conversar, quando nós não estamos entre crentes. É muito fácil nós conversarmos entre irmãos. Você sabe que você tem que ter vigilância. Entre irmãos você não vai falar piadinhas bestas. Entre irmãos você não vai fazer piadinhas sem graças, palavrões. Você vai vigiar. Mas às vezes quando a pessoa está num outro meio, ela se esquece exatamente de onde Deus a tirou, de onde Deus trocou na vida dela, o que Deus fez na vida dela, o que Deus realizou no seu interior, e ela se esquece, e parece que ela fica no limiar, no limite, entre voltar ao passado e continuar, mas às vezes ela não consegue. O que Samuel está colocando aqui é uma pedra, é alguma coisa que marca, é alguma coisa firme, é alguma que fala de construção, é algo como nós construir a nossa própria vida, construir os nossos sonhos, baseado numa pedra firme, que é Jesus Cristo na nossa vida. Às vezes nós andamos pelas estradas, e a gente vê marcos que a gente não gostaria de ver. Nas estradas, às vezes, nós nos deparamos, quando a gente viaja muito, estradas, a gente começa a ver algumas cruzes. Você começa a ver uma cruz à beira da estrada. Uma cruz também é um marco. Alguém que fincou aquela cruz ali, aquele negócio ali, colocou o nome de alguém. Aquilo ali foi um marco na vida daquela pessoa. Mas é diferente, você quando tem um marco com uma cruz dessa, e um marco de pedra como Samuel fez. Aquelas pessoas que estão ali sinalizadas naquelas cruzes, você pensa assim: será o que essa pessoa era? Será quem que era essa pessoa? Será o que ela pensava? Será o que ela sonhava? Será o que ela almejava na vida? Será que ela deixou família? Quantos filhos será que ela pode ter deixado? Será quais que eram os seus sonhos? Será que ela deixou saudade em alguém? Nós podemos pensar todas estas coisas, mas quem fincou aquela cruz ali, ela fincou com um marco que trouxe tristeza no seu coração. Ela sabe que foi um sonho que foi frustrado. É um marco que está traduzindo um sonho que foi tirado, que foi arrancado, que foi finalizado antes do tempo. O único marco que às vezes nós devemos preocupar é com aquela pedra, às vezes, que não
a cruz entre a cruz, estarmos entre a cruz e esta pedra, ou a cruz que foi colocada na beira da estrada e a pedra de Samuel. Eu sei de uma coisa, uma pedra e com uma cruz que eu amo e que tem paixão, é aquela pedra que foi rolada lá no túmulo, a pedra que foi tirada lá no túmulo, porque aquela pedra que foi arrancada lá, marcou também uma nova história na nossa vida. Aquela pedra nos transformou de um homem velho, de uma mulher velha, em um homem novo, uma mulher nova, nos deu esperança, nos deu alegria, nos deu paz no coração. Aquilo que nós não tínhamos, em Cristo nós temos hoje, aleluia. A gente, em determinados momentos da nossa vida, às vezes essas lutas nos deixam paralisados. O dia a dia às vezes nos deixam paralisados. Às vezes a gente passa por coisas que você pensa, eu não vou conseguir passar. Às vezes você pensa, eu vou baixar a guarda. Não está adiantando orar, não está adiantando clamar, não está adiantando chorar, lágrimas parece que não está adiantando nada, e você fica às vezes inerte, sem saber o que fazer. A gente esquece que uma coisa é certa, nós já deixamos, olhe para mim, nós já deixamos Mispa, nós já não estamos mais aonde nós estávamos. Então agora, se eu coloquei uma pedra, e essa pedra é uma pedra de ajuda, eu sei que tudo o que eu precisar em Deus, Ele não vai me abandonar de maneira alguma. E a minha escolha, quando eu tiver que fazer uma escolha, tem que ser uma escolha boa. As escolhas que nós fizemos nessas vidas, tem que ser escolhas que nos tragam para cá. Escolhas erradas nos levam para lá atrás, mas escolhas certas não. Escolhas certas nos levam aonde Deus quer que a gente vá, aonde quer que é Deus que nós estejamos. Quantos concordam com isso? Digam amém. Tem uma palavra, preste atenção, tem uma palavra que está em Lucas, capítulo de número 10. Quando Jesus chega numa casa de uns amigos, olha só, Lucas chega na casa de uns amigos, e nesses amigos tinha duas mulheres, Marta e Maria. A Bíblia diz que uma delas, afobadamente, serviçalmente, querendo de maneira total e se entregar, ela começa a servir. Os convidados vão chegando e ela começa a servir, arruma as coisas, arruma a mesa, arruma os panos, arruma os doces, arruma o lanche, corre, não deixa as coisas fora do lugar, e Jesus já está dentro da casa. Mas a Bíblia diz que tem uma outra mulher, que está no mesmo ambiente, na mesma casa, participante da mesma família, dentro da mesma estrutura sanguínea, ouviram as mesmas coisas, passaram pelas mesmas experiências. Uma delas está correndo, uma delas está fazendo as coisas se movimentarem, mas a outra, a Bíblia diz que está sentada aos pés de Jesus. Ou seja, as duas tiveram que fazer uma escolha. As duas tiveram que escolher o que elas fariam. A Bíblia diz que ser Marta, olhem para cá, não preocupa, não foi nada não. Ser Marta, meu irmão, não é ruim. Ser Marta não significa que você está fazendo coisa errada. Ser Marta, você querer servir, você querer ser útil, você querer fazer parte dos ministérios, você querer estar nos departamentos da igreja, você querer servir a igreja, você querer estar participando de todos os cultos, participar de todas as coisas, é ser Marta. Isso é errado, pastor? Não, não é errado ser Marta,
Mas há momentos na nossa vida que isso não vai nos ajudar em nada. Eu tenho que fazer uma escolha diferente. Aquela que fez uma escolha, viu que não estava sendo seguida, chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não fala nada, não dá nenhuma palavra, o Senhor não está vendo que eu estou aqui no trabalho, estou me gastando, estou morrendo aqui suada até, e a outra está sentada aqui, não fazendo nada, só escutando de boca aberta, escutando o Senhor não fala nada? Jesus disse assim: falo. Disse assim: falo sim. Falou: Marta, tu anda muito afadigada, tu anda muito afobada, tu anda muito agitada, agitada demais, Marta. Mas preste atenção numa coisa: Maria escolheu uma coisa só, é necessária nessa vida, Marta. E Maria escolheu esta parte, e esta parte é boa, e não vai ser tirada dela. Ou seja, vai ter momento na nossa vida que vai ter gente que vai chegar em nós e vai querer que você faça as mesmas coisas que ela, vai querer que você haja da mesma maneira que ela, como se ela estivesse certa e você estivesse errado. Vai ter momento na vida que as pessoas vão pensar que você vai precisar copiá-las para que você seja vitorioso em alguma coisa, para que você possa ganhar algo. Você tem que imitar alguém, fazer o que alguém está fazendo. Deixe-me te dizer uma coisa: você não precisa fazer isso. Você não é igual a todos, você é especial, você é alguém tirado, amado por Deus, com uma condição especial. E essa condição especial, há determinados momentos, esses momentos, que nós vamos ter que nos achegar aos pés de Jesus, e chegar aos pés de Jesus e dizer para Ele: Senhor, recebe as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Senhor, eu não consigo. Olha, está todo mundo fazendo alguma coisa. Senhor, está todo mundo desenvolvendo algum projeto. Mas eu quero te dizer uma coisa: meu Deus, eu quero que o Senhor tenha uma palavra na minha vida, para que eu possa iniciar algo, há um projeto desse na minha vida. Antes de eu começar a sair, a trabalhar, Senhor, diga alguma coisa para mim, para que eu possa começar a fazer, para que eu possa começar a projetar alguma coisa. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que parar, que você não vai ter que fazer às vezes coisa alguma, para ouvir a voz de Deus, porque enquanto você estiver agitado, você não vai estar ouvindo o que Deus tem realmente para você. Nós não sabemos direito o que Deus quer para nós. Nós pensamos que por nós sermos agitados demais, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e nem sempre é assim. Eu quero parar, eu quero encerrar. Às vezes nós temos que colocar algumas pedras tipo levantando um altar de gratidão a Deus. Gratidão é nós olharmos para trás e vermos exatamente isso, que as coisas podem não estar acontecendo do jeito que nós almejamos hoje, as coisas podem não estar ocorrendo de maneira como nós sonhamos ou nós planejamos, mas as pessoas que passavam, depois que aquelas pessoas passavam naquelas estradas, e elas olhavam aquele altar levantado, aquele lugar levantado, as pessoas iriam lembrar: foi nesse lugar aqui, onde eles levantaram um altar de vitória para a vida deles. Ou seja, as pessoas irão lembrar de nós pelos altares que nós colocarmos na nossa vida. As pessoas olharão para você através do testemunho que você der, através da vida que você contar, através da vida que você desenvolver. As pessoas não querem olhar para nós para saber simplesmente do nosso passado. As pessoas querem ver se o que nós falamos, será que esse Deus faz algum efeito na vida das pessoas? Não adianta eu pregar que você tem que se converter, se eu mesmo não vivo isso na minha vida. Para
que serve uma religião, se essa religião não transforma a minha vida? Às vezes eu tenho ouvido, eu não vou falar o nome, mas eu estava gostando mais, ultimamente não estou gostando, de ouvir uma determinada rádio aqui de Goiânia. Eles estão aplicando uma graça tão grande, uma graça tão tremenda, uma graça tão aberta, que não precisa mais de transformação. Deus salva, Deus veio com uma graça, Deus salva de qualquer maneira, Deus salva independente da situação que eu estou, Deus salva de todo jeito, independente do que eu fizer. Uma graça que está se transformando em desgraça para muitas pessoas. Ou seja, o evangelho que nós pregamos, ou as pedras que nós colocamos, tem que mostrar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas vão olhar para nós e ver que os altares que levantamos podem transformar também as vidas deles, que as vitórias que nós conquistamos podem ser vitórias nas suas vidas também. A gente precisa a Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus, que nós temos que não tornar pessoas amargas, insatisfeitas, pessoas ingratas. A ingratidão, o que a minha sogra falava, Marisa? Isso, a ingratidão mata a atenção, feição Atenção não, né? Afeição. Uma pessoa ingrata, ingrato, significa esse prefixo aí, é alguma coisa interna, dentro. Ou seja, a pessoa ingrata é aquela graça que é simplesmente vivida por ela só. É algo que entra, é como se fosse, é uma pessoa estéril, é uma pessoa que não semeia, é uma pessoa que não fala nada, é uma pessoa como se fosse um mar morto. Ali chega e não sai vida. Alguém que é ingrato é alguém que não consegue passar para frente aquilo que ele viveu, aquilo que Deus fez na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem realizado na sua vida? Deus tem realizado grandes coisas na sua vida? Sim ou não? Tem uma história que diz, um determinado homem vivia à porta de um palácio. Um mendigo vivia à porta de um palácio, e todos os dias a comitiva real passava e via aquele mendigo lá na porta do palácio. Todos os dias a comitiva real passava, aquele homem está sentado lá na beira do palácio, nas escadarias. Até que, passados os tempos, o rei olha para um dos seus auxiliares e pede para que aquele homem seja convocado e chamado para ter uma conversa com ele. O rei chama aquele mendigo, olha para aquele mendigo, conversa um pouco com ele lá dentro. E o rei diz assim para ele: como que você chama? O que você faz aqui? Eu não tenho aspirações. Eu tenho frustrações demais na vida para me encaminhar. Por que você está aqui? Eu não consigo mais realizar sonho algum. Eu vejo, eu estando aqui tem comida. Eu estando aqui alguém me dá um pedaço de pão. Eu estando aqui eu posso dormir em segurança aqui na porta. Aqui que eu não sou, os bandidos não me pegam. O rei olhou para aquele homem e disse assim: você gostaria de uma oportunidade na sua vida? Aquele homem falou: sim, gostaria de uma oportunidade. A Bíblia não, a história conta que aquele rei deu uma oportunidade àquele mendigo, colocou ele dentro do palácio. Aquele homem começa a trabalhar na limpeza, começa a trabalhar na cozinha,
Aquele homem começa a trabalhar fazendo coisas simples, começou ajudando os auxiliares do rei, até que chegou um momento que o seu nome estava tão em evidência, o seu nome já tinha se tornado evidente para todas as pessoas, pelo papel que ele estava desempenhando ali no palácio, que o rei chegou e disse para ele: eu gostaria que você fosse um dos meus auxiliares mais chegados. Eu gostaria que você fosse o meu braço direito aqui nesta corte, a partir de agora. Aquele homem ficou muito alegre. E onde tem alegria, sempre tem inimigos para tentar, não é verdade? Onde tem alegria, sempre tem alguém que tenta tirar a nossa alegria. Aquele homem começa a fazer o seu trabalho e os inimigos começaram a ficar de olho nele. E eles notaram uma coisa diferente que ele fazia, porque naquele momento da história que estava acontecendo, estavam tendo muitas rebeliões, muitas traições, e eles olharam para aquele homem e falaram: esse homem está traindo o rei, esse homem é uma das pessoas que vão estar traindo o rei, isso é impostor. E eles começaram a seguir o ex-mendigo, que agora estava todo vestido, todo de roupa chique, roupa fina, todo arrumado. E eles, depois de seguir muitos dias aquele homem, eles notaram que ele saía pelas ruas ali, entrava numa mata fechada. Lá na mata tinha uma gruta, e nessa gruta ele entrava lá na gruta sozinho. E eles falaram para o rei: rei, o senhor está tendo alguém que vai te trair, é alguém que vai estar fazendo uma rebelião, está do seu lado. E o rei um dia falou: e vamos ver isso. Então, e foram. E quando aquele ex-mendigo sai e vai em direção àqueles lugares, aquela comitiva foi atrás, esperou, olhou, olhava de um lado, olhava do outro, até que aquele homem adentrou naquela caverna, e eles imediatamente correram também e entraram rapidamente dentro da caverna para ver o que aquele homem estava fazendo. E o rei olhou para ele e disse: você é um traidor, nunca pensei que as oportunidades que eu já te dei na vida, você é um traidor. Ele disse: rei, eu não sou um traidor. O que você faz aqui então? De quanto tempo em tempo você está aqui, nesse lugar aqui que ninguém sabe, ninguém conhece? Aquele homem foi lá no canto, escondido lá naquela caverna, abriu uma espécie de baú, trouxe, colocou diante do rei, e disse assim: rei, de tempos em tempos, eu venho aqui nesta caverna sozinho, porque eu tenho que rever a minha própria vida. Eu pego aqui esse pequeno baú, e ele abriu aquele baú, tirou aquelas roupas de mendigo que ele tinha, que ele usava no passado, e ele vestiu as roupas, e ele disse para o rei: rei, de tempos em tempos eu tenho que vir aqui nesse lugar, porque eu tenho que vestir essas roupas aqui, para que eu nunca possa me esquecer da onde foi que o Senhor me tirou, das oportunidades que o Senhor já me deu até hoje. Vamos colocar de pé. Às vezes na nossa vida, na nossa história, o que Deus quer é que exatamente nós possamos nos sentar não lá em Mispa, mas onde nós levantamos um altar, porque quando nós levantamos um altar, Deus se alegra. A Bíblia diz que Ele se alegra quando nós bendizemos o nome dEle, quando nós lembramos quem nós fomos lá no passado, e sabemos de onde foi que Deus nos tirou, e aonde nós estamos hoje. Que se não fosse Deus, a maioria dos casamentos que aqui estão, inclusive o meu, não existiria mais. Se não fosse Deus, muitas das pessoas que aqui estariam totalmente perdidas nas drogas. As pessoas que estão aqui, muitas delas, homens ou mulheres, estariam na prostituição, de onde Deus te tirou. Muitas pessoas que aqui estão, já foram tiradas lá dos vícios, já foi tirado da mentira, já foi tirado lá da prostituição, já foi tirado lá do medo, já foi tirada a angústia da sua alma. E eu quero que você se alegre com este final, porque é o que está escrito em 1 Samuel 7,13. Depois que aquele povo colocou os marcos de vitória, depois que Samuel coloca o marco de vitória, eu queria que você se alegrasse,
com isso aqui também. E diz assim a palavra, nós lemos até o verso 12, e no verso 13 diz assim: assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram a fazer guerra contra Israel. Talvez nesta noite seja o momento de nós elegermos os inimigos. Cada um de nós sabe o filisteu que às vezes te ataca. Talvez no meio desta palavra, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e dizendo que tem um inimigo que está sempre te assolando, fazendo você retroceder, fazendo com que seus sonhos não sejam dados continuidade. Mas nesta noite eu estou aqui, além de pregar, é para profetizar sobre a tua vida, para dizer: a partir de hoje, nunca mais esse inimigo vai estar te atacando, no nome de Jesus Cristo. Nunca mais a mentira vai fazer parte da sua vida, nunca mais a prostituição vai fazer parte da sua vida, nunca mais o casamento vai ser destruído. Você não vai precisar casar de novo. Nunca mais o seu filho vai precisar sair de casa. Nunca mais. E nesta noite eu te convido a colocar esta pedra entre Mispa e Sem, e dizer para o seu coração: esta pedra é um marco na minha vida, porque daqui para trás eu não retrocedo, eu quero continuar caminhando daqui para frente.